Vamos louvar juntos. Operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. E peça a igreja ainda. Quero convidar o pastor William Barros, ele vai usar o tempo que é sempre necessário, e eu tenho certeza que Deus tem muitas coisas para nós. Deus os abençoe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu, em nome da igreja, estar com os irmãos dessa manhã, quero agradecer a Deus por me concede, pastor Elias, para me conhecer. Nós somos Maurício, nós tivemos na quarta-feira e ele veio lá com a gente, fez tudo possível para ele poder estar aqui. Temos a equipe que trabalha com ele, a irmã Kelly, a secretaria, a irmã Kelly, cara, todas as pessoas poderosamente. Eu trago um abraço da minha igreja, cidadã de Marechal Hermes, pastor Mário Ferreira. E agradeço você também, irmão, todos os pastores, professores, pastores líderes aqui, superintendente dominical, enfim, todos os irmãos que se dedicam ao aprendizado, eu me ensino. Aos alunos da EBD, eu me ensino, depois que foi dito pelo pastor, eu me ensino um leão numa copa de dragões. Mas nós vamos tentar. Mas eu quero abençoar os irmãos, não estou pelo irmão também que marca pela frama com a gente, todas as pessoas, irmãos, em nome de Jesus. A mim, eu digo para os irmãos, sem qualquer vaidade ou demagogia, não são os irmãos que são abençoados por eu vir aqui, eu que sou abençoado por estar com vocês. Tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro do Apocalipse. Capítulo 1. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Versos 1 ao 3. Eu vi o pastor falar aqui que os irmãos já não têm discussões e isso faz parte. Na verdade, eu vi uma frase esses dias que é bem interessante, diz que na verdade os idiotas têm muitas certezas, mas os sábios têm muitas dúvidas. Entendeu? Apocalipse capítulo 1, versículos 1 ao 3. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo que tens visto. E diz o verso 3: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo, toda igreja, porque o tempo, sentar, meus irmãos. Deixa pra gente aqui, se possível, vai deixar aqui no verso 3 na tela. Meus irmãos, eu vou ministrar em 30 segundos, rapidinho. Quero fazer só 2 anúncios aqui, rapidinhos. Os irmãos gentilmente nos ajudaram, com uma mesa que está todo o nosso material aí fora. Nós lançamos, junto com a revista dominical, no trimestre passado, do Apocalipse, 2 livros pela editora Betel. Nós lançamos esse livro aqui, que é um livraço sobre caráter cristão, o título é Transformados. Nós vamos estar ministrando à noite uma palavra tremenda sobre isso aqui à noite. E foi interessante que quando o pessoal da editora Betel, da Casa
A irmã, que é responsável lá no livro, falou: mas eu estou lendo seu livro aqui para mexer aqui, para revisar o português aqui, gramática. Olha, está mudando minha cabeça em relação a várias passagens da Bíblia. Amém, o posso é esse. Então, vai dar ali fora, tem fraço. Aqui eu falo, por exemplo, sobre o medo. Os irmãos sabem que o medo pode ser uma arma tremenda na mão do diabo. Ter um medo natural faz parte do ser humano. Ele pode ser preventivo. Mas o medo ele se torna um problema quando ele extravasa o limite de você não se sentir seguro e buscar depender de Deus para quando você entra em pânico. E o que vai acontecer? O medo confere a Satanás, por exemplo, status de onipresença. Como assim? Ele já não precisa necessariamente ir ou estar onde você vai. O medo faz você vê-lo até onde ele não está. Eu falo sobre medo, falo sobre, por exemplo, ressentimento. Eu sou psicólogo clínico, eu também atuo trabalhando clínica já há vários anos. Eu trabalho 3 vezes por semana como psicólogo. E eu tenho lidado com muitos casos, muitas pessoas com vários tipos de problemas. E uma definição minha que eu coloco no livro, por exemplo, o ressentimento é o veneno dos relacionamentos. Você não vai encontrar na farmácia um remédio para ressentimento. Você pode encontrar um psicotrópico, um remédio para ansiedade, para depressão, benzodiazepínicos, aqui e ali, mas qual é o remédio para ressentimento? Não tem na farmácia. E a marca do ressentimento é uma só. Aonde ele entra, ele mata. É o sentimento da morte. Se ele entrar, por exemplo, num casamento, ele vai destruir 2 elementos que são essenciais à saúde do relacionamento. Por exemplo, vai destruir o diálogo e a chama do sexo. Matou o casamento. Então, eu falo sobre chamado, sobre várias coisas, um livraço. E o outro livro nosso é sobre Apocalipse. Irmão, nós vamos lançar pela editora Betel ano que vem um outro livro muito maior. Quase como esse um trabalho bem bacana. Porém, esse livro aqui é um livro que vai te ajudar a entender basicamente tudo que você precisa entender para entender o livro do Apocalipse. Eu trago aqui muitas pérolas, muitas coisas preciosas, algumas que eu vou falar agora, outras que não estão no livro, e eu vou trazer aqui, mas vão estar no futuro. Então, aqui eu explico detalhes preciosos. Por exemplo, na última vez que eu estive em Israel, há 2 meses, eu trago muita coisa aqui sobre a grande tribulação, sobre o anticristo e sobre, por exemplo, o tempo novo dos judeus. Eu falo muita coisa aqui. Irmãos, leva esse material nosso, já esgotou inclusive na editora. Eu ia passar lá para pegar uma quantidade de material que estava esgotado. Eles mandaram fazer mais uma outra tiragem dos nossos 2 livros, porque acabou lá. E eu trouxe também essa Bíblia. Mas irmãs, eu não tenho muito, irmãos. Eu venho numa batida quase todo dia. Mas eu trouxe essa Bíblia aqui, ó, linda essa Bíblia, quase metade do preço. Depois passa lá, eu tenho umas 4 Bíblias dessa aqui, para mulheres, ó. Olhando para as irmãs, aqui é uma cara de vocês. Ó, depois passa lá, vai dar todo o nosso material. No final, eu vou lá para dar um abraço a vocês e levar o nosso material. E alguns convites que eu faço aqui, eu já falei com o pastor, eu convido a todos vocês. Todos os anos eu tenho feito caravanas para Israel. E eu tenho ido para Israel todos os anos. Estive agora tem 2 meses. Eu vou em novembro no grupo, vou em janeiro para estudar lá. E em março nós estamos levando a nossa 22ª caravana. Vamos para Dubai e Israel. Uma caravana fantástica, irmão. O preço, forma de pagamento, não se divide, só passaporte. Quem quiser informação, procura a gente lá no final. Eu dou todas as informações. Eu garanto os irmãos. É uma viagem que marca a sua vida para sempre. Para sempre. Nós vamos celebrar uma Santa Ceia em frente ao túmulo vazio. Nós vamos no Getsemane, fazer um culto no Jardim Getsemane. Nós vamos fazer um passeio, um culto dentro do barco no meio do Mar da Galileia. Como eu viajo muitas vezes para lá sem caravana, para estudar, acaba que eu aprendo muita coisa dos locais e acabo inserindo no nosso roteiro. Por exemplo, nessa viagem, nós vamos num local que nem a guia conhecia. Eu conversei com a agência, conversei com a guia e ela foi estudar para poder conhecer o local. E eu já fui lá, tem 2 vezes agora, que é o Mosteiro São Jorge de Cosipo. É um local, é um mosteiro que tem 1600 anos, e esse mosteiro fica no local exato de Ribeiro de Querite. É o local onde Elias ficou. Tem uma caverna lá que acredita-se que é o lugar exato onde ele dormia. É também a estrada antiga romana que fazia Jericó a Jerusalém. Ou seja, é o local que deu origem à parábola do bom samaritano. E também é o local onde se acredita que Jesus jejuou os 40 dias antes de ser tentado pelo diabo. Então, irmãos, e por aí vai, são muitos locais. As irmãs aqui, eu estou olhando para as irmãs, nós vamos no Mar Morto. No
Mar Morto, os irmãos sabem que é o lugar mais baixo do planeta Terra, 400 metros abaixo do nível do mar. As irmãs aqui vão poder passar a lama do Mar Morto no corpo, no rosto. O único perigo, realmente, eu tenho que avisar porque é verdade. Diz que depois que passa muita lama, 20 minutos, rejuvenesce 5 anos. Pode entrar na água até com a revista dominical, ele não vai afundar. Não. Se afundar, irmão, Deus queria te levar mesmo. Não afunda. Então, procura a gente no final de todas as informações, tá bom? Vejam, meus irmãos, o verso 3 vai terminar dizendo uma coisa que eu acredito que é a tônica desse momento profético. O que é o tempo? O tempo é o período contínuo no qual os eventos se desenrolam. O tempo é a duração relativa das coisas que traduz para o ser humano a definição de passado, presente e futuro. Nós vivemos limitados ao tempo, ao espaço. Deus não. Isaías 9,6 diz que ele é o Pai da eternidade. Isso significa dizer, não imagina, irmãos. Com relação ao tempo, a gente tem aquilo que é mortal, ou seja, tem início e tem fim. Acho que nisso está toda a criação. A gente tem aquilo que é imortal, tem início, mas não tem fim. Nesse caso tem o ser humano. E aí entra aquilo que é distinto de tudo, toda a criação, eterno. Deus é eterno, não tem nem início e nem fim. Não importa o quanto no passado você volte, não tem início. Não importa quanto no futuro você avança, não tem fim. Isso dá um nó na cabeça. Por quê? Porque tudo, pastor Vitor, né? Pastor Vitor, tudo que a gente conhece, que a gente vê, tudo foi criado a partir de uma coisa. Tudo teve início. Então a nossa mente é muito limitada para entender isso. E olha, isso é tão tremendo, porque veja, tudo que a gente tem aqui, por exemplo, tudo que você vê e conhece, teve origem em alguma matéria-prima. Não se faz nada sem matéria-prima. Carro, roupa, móveis, a igreja, tudo que você conhece tem matéria-prima para ser criado. Deus não. Deus não precisa de matéria-prima para criar nada. A Bíblia diz que Ele chama a existência as coisas que não existem. Significa que para você e para mim o nada é o fim ou o vazio. Para Deus não. Para Deus o nada é matéria-prima. Na tua mão, pastor, não tem nada. Não tem nada, acabou. Na mão dele, o nada cria. Quem pode louvar a Ele? Deus não é como o ser humano, Deus não erra. Deus não se precipita. Deus não improvisa. Improvisa no termo humano. Deus não trabalha com plano B. Você pode entristecê-lo, mas não pode decepcioná-lo, porque ele já sabia que você errava e que você errava. Quando você nasceu, ele já sabia seu nome. Quando você veio para cá hoje e pintou o cabelo, até os fios que caíram na sua cabeça, ele já sabia antes de cair quando sair, quando seria. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último. Se você tenta ser, eu quero ser o primeiro, ele diz, não, o primeiro sou eu. Aí eu não quero mais nada, você é o último, não, o último sou eu. E é interessante que na carta a Laodiceia, ele diz o seguinte, ele se apresenta a Laodiceia e diz o seguinte, ó, isto diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Geralmente, o amém é no final. Parece muito estranho, se a gente olhar basicamente. A ideia seria dizer o quê? Eu sou o princípio da criação. No final dizer o amém. Mas ele primeiro é o amém para depois dizer que é o princípio. Isso deixa claro para a igreja que ele está mais preocupado com como você vai terminar do que como você começou. Você pode até ter errado, ter falhado, mas está dizendo, ó, agora, hoje, esse domingo, dá tempo. Dá tempo de encher a botija da ceia. Você ouviu o que eu quero dizer aqui? Veja, uma história verídica conta que dois garotos estavam dentro do vagão de um trem. E aí, um
achou uma Bíblia embaixo do banco. Ele pegou a Bíblia, um olhou para o outro, gostou, pegou a Bíblia, virou a Bíblia pelo avesso e falou assim, ó, vamos rasgar e jogar pela janela. Atrás de um senhor, o senhor levantou, olhou e falou assim, ó, se eu fosse você, eu fazia isso com a palavra de Deus. Aí um dos dois olhou para o outro, olhou para o senhor e falou assim, mas por quê? Ele disse, olha, tinha um navio pesqueiro, que a tripulação era muito íntima, e eles estavam de folga, e pararam, o navio em mar aberto, estavam bebendo. O único cristão no navio era um cozinheiro. E eles sempre faziam chacota com o cozinheiro por ser cristão. E eles estavam bêbados, o dia todo bebendo de folga, então pegaram, um foi na cozinha escondido, pegou a Bíblia do cozinheiro, pegou o anzol, pegou um toicinho, amarrou e viu de longe um tubarão. Aí falou, vamos dar a palavra de Deus para o tubarão comer. Aí jogou. Nisso, o que estava com o anzol, todo mundo rindo, estava tão bêbado, que foi chamando o tubarão, caiu na água. Irmão, quando caiu na água, o tubarão virou, desceu e veio. Tem um trechinho antigo do tubarão? Nessa hora todo mundo gritando, desesperado, jogou uma boia na água, mas ninguém conseguia ter reação rápida, de tão bêbado que estava. E de repente, quem aparece? O cozinheiro vem correndo, com um facão no dente, e pula e mergulha. O homem bêbado afundou, o tubarão emergiu. Daqui a pouco apareceu uma poça de sangue. Todo mundo gritando, morreu o homem, matou os dois. De repente, aparece um tubarão. E ele se debate. De repente aparece o bêbado desmaiado nos ombros do cozinheiro. Ele havia rapidamente conseguido enfiar aquela faca na garganta e assustar o bicho. E ele foi embora. Trouxeram os dois para dentro do navio, com muito custo. E o homem bêbado e muita gente do navio se converteu e se arrependeu. Nessa hora o garoto fechou a Bíblia e falou, opa. Aí um olhou para o outro falou assim, olha, do jeito que o senhor fala esse negócio, é verdade mesmo. Falou, é verdade. O outro falou, o senhor estava lá. Se é verdade, o senhor estava lá. Ele falou, eu estava lá. Então o senhor ajudou a trazer os dois para dentro do navio? Ele disse, não, eu fui o homem que jogou a Bíblia com os olhos assim. Se eu fosse vocês, eu não fazia isso para parar. É por isso que vale a pena você parar agora para ouvir o que Deus tem para você. Veja, nós servimos ao Jesus que a Bíblia diz que ele é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Na sua presciência, Deus, antes de criar todas as coisas, sabia que o homem ia falhar e já criou o plano da redenção antes de criar o mundo. Todas as coisas foram feitas em João está escrito por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando nós olhamos para o tempo que vivemos hoje, nesse exato momento, olhamos para as profecias, a gente precisa se aperceber basicamente uma coisa. Veja, quando é que o Apocalipse faz sentido para mim? Quando é que as profecias têm sentido para mim? Porque veja, muitas pessoas não entendem o Apocalipse. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não entendo nada do Apocalipse. Outros dizem, eu tenho medo danado do Apocalipse. A grande razão dessas questões e outras, a pior, talvez, estou vendo ali também o William, também, gente toda, esse nome é bonito. Meu irmão, o grande problema das pessoas quando estudam as profecias, basicamente é o quê? Eles transformam o livro do Apocalipse em elo solto de uma corrente e ficam discutindo, discussões intermináveis sobre símbolos, figuras, e para por aí, as pessoas brigam, cada um tem uma ideia, cada um tem uma opinião, e ficam brigando através disso. E as pessoas não entendem. Vejam, o propósito de Deus ter dado a João a revelação do Apocalipse não era transformar o livro numa discussão interminável teológica, mas sim edificar a igreja. E para edificar a igreja, vejam, eu quando escrevi a revista, eu levei 3 meses para escrever essa revista. Não foi uma tarefa fácil. Primeiro pelos detalhes. A revista tem muitos detalhes e é diferente do livro. Tem textual, verdade aplicada, 3 objetivos da lição. Cada tópico tem introdução pequena, tem 3 subtópicos, cada subtópico uma palavra do professor. Eu me vi no desafio porque são muitos detalhes e isso acaba levando muito tempo. Mas o que me fez gastar mais tempo, o Espírito Santo falou uma coisa muito clara no meu coração. Ele me disse que eu precisava ser didaticamente simples, para que as pessoas pudessem entender. Em segundo lugar, que cada tópico
tivesse uma ligação frontal com o anterior, tivesse uma sequência lógica, e que cada lição, quando termina, levasse naturalmente a lição futura, e tudo tivesse uma ligação, para que as pessoas pudessem ter uma revelação e entendimento contínuo, crescente, até o clímax do Apocalipse, que é o quê? A volta de Jesus. Esse é um ponto, pastor, fundamental e vai fazer toda a diferença. É o quê? Entender o tema do livro do Apocalipse. Quando você não entende o tema do livro do Apocalipse, o livro vira apenas uma discussão interminável teológica. Quando você entende o tema do Apocalipse, que está onde? Capítulo 1, versículo 7. Quando a Bíblia diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as línguas, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aqui a gente vê duas palavras de idioma diferente no final. Sim é grego, amém em hebraico, mostrando que essa volta dele vai atingir tanto os judeus como os gentios, o mundo inteiro. O tema do Apocalipse é a volta de Jesus. O sistema que nós vivemos hoje é chamado de sistema solar, porque todos os planetas giram em torno do Sol. O Sol do livro do Apocalipse é a volta de Jesus. É esse tema, capítulo 1, verso 7. Esse é o Sol do livro do Apocalipse. Todos os 22 capítulos do Apocalipse vão girar em torno desse Sol. A volta do Rei. Não por Jesus de Isaías 53 se parecer em formosura, olhando para ele nada dá, não é o da cruz, é o ressurreto, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o primeiro morto, do princípio ao fim. Não é mais o advogado, é o juiz de toda a terra. Ele está voltando, ele está vindo. Irmãos, eu venho dizer nessa igreja, essa noite, nessa manhã, não uma palavra de teoria ou de vertente teológica, porque a gente tem que tomar cuidado com uma coisa que eu falei isso, inclusive na quarta-feira, lá com o pessoal da aqui com a irmão, aula de escola dominical e culto de ensino à noite não é sala acadêmica, não é sala de curso de faculdade. Não chegar aqui e falar: irmão, tem essa linha aqui, tem também essa outra linha, e os irmãos se definem. Não, aqui é lugar de você saber o que essa igreja quer. Professores, nossos alunos têm que sair daqui sabendo o que a gente acredita. Qual é a nossa visão da palavra? Se eu for para a presbiteriana, não tem vertente, ele vai me ensinar o que eles acreditam. Se eu for para a igreja batista, eles não vão me ensinar linhas, eles vão me ensinar o que eles acreditam. E eu fico lá ou não, se eu concordar ou não. Agora, quando chega na nossa igreja, na Assembleia de Deus, o que a gente está percebendo? Uma gama de gente mais nova que está vindo, mas que não tem visão de teologia assembleiana. É assembleiana, mas a visão é batista e presbiteriana. Quando não, visão adventista do sétimo dia. Eu conversei com o professor de Deus, aqui falou para mim: não, a teologia da Assembleia é muito fraca. Eu falei: então me dá 5 autores da Assembleia de Deus. Não sabe, irmão. Eu falei: irmão, não é fraco, não é você que não conhece. Vejam que na revista que nós escrevemos, vários comentários com professores são meus, e outros eu coloquei lá: doutor Gilberto, Emílio Conde, Lourenço Onson, Claudio de Andrade, Stanley Horton, David Onguichu, Gessel Gomes, são nossos autores, irmãos. Irmão, eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de ler livro do Hernandes Dias Lopes. Eu leio e eu vejo pregações dele, eu acho uma bênção. O que me preocupa é quando a gente tem um obreiro da Assembleia de Deus que conhece Hernandes Dias Lopes, mas não sabe quem foi o Dom Gilberto. Glória! Você que é difícil dar glória nessa hora. Não, eu sou tão mais assim, mais forte. Me falaram: não, pastor, ele não gosta só de melzinho. Se der só melzinho, não leva nenhum. Tem que dar um girão com o Veja, irmãos, esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante. O tema do livro do Apocalipse é a volta de Jesus, o Rei dos Reis que está voltando. O Rei dos Reis. O reino dele hoje está implantado em nossos corações. Porém, chegará e está perto do tempo onde, de forma literal, seu reino será implantado de norte a sul, de leste a oeste. Todos os reinos da terra serão destruídos e será implantado o reino de Deus sobre este mundo. Jesus governará sobre esta terra. Quem acredita que um dia verá esta terra, o reino dos reis. Igreja, o rei está voltando. O rei está voltando. Eu estava pregando ontem no congresso de adolescentes lá
lá na igreja do pastor Mônica Paula Júnior, deputado federal, lá no Rio, e eu estava dizendo aos adolescentes, falei, irmão, fiquem tranquilos, o túmulo dele está vazio. Ele está vivo. Ele está aqui hoje. Ele está aqui, igreja. Ele está aqui, ele está vivo. Irmão, eu falei com ele hoje. Mas alguém aqui vai lá fora, quando morre alguém famoso, já viu o que eles fazem? 1 minuto de silêncio. Morreu alguém famoso, 1 minuto de silêncio. Vai um artista, um jogador de futebol, 1 minuto de silêncio. Se teu Jesus estiver morto, irmão, não precisa dizer nada. Faça agora 1 minuto de silêncio. O rei está vivo! Ele vive! As coisas estão mudando rápido demais. Nós tivemos um tempo onde muita coisa era subliminar, lembra? Diz ao contrário, vamos ver o que sai aqui, esse nome aqui, nova era, o que esse símbolo significa. Nós vivemos num mundo, em questão de 30 anos atrás, 40 anos atrás, do tempo do subliminar. Só que agora não tem mais nada subliminar. Está tudo escancarado, claro. Você vê que muita gente antigamente, quando era voltada para uma religião de feitiçaria, ele dizia que era católica. Agora já não tem uma vergonha de falar. Está tudo escancarado, tudo simples, tudo aberto. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, o carro do professor está escrito atrás, eu sou bruxo. Tudo isso agora eu vi. Tudo escancarado. Vejam que bruxaria, no Antigo Testamento, era um crime capital. A geração que nós vivemos hoje começou com bruxos do bem, magia branca, e hoje a sociedade e os adolescentes jovens acabam acreditando que existe realmente feitiçaria boa. Eu lidei agora recentemente com um caso de uma menina, de um garoto de 5 anos de idade. A mãe acordou de madrugada, sentiu uma coisa assim, acordou. Quando ela olha para a porta do quarto, o filho dela com uma faca na mão. Ele tinha, na época, um conjunto de cartas, de jogos, baseado num desenho, onde saíam espíritos das cartas. Eu não lembro o nome do jogo aqui, mas saiu um espírito da carta e não estava todo. A mãe estava achando muito estranho, porque eu não largava aquele negócio. Ela falou, vai de castigo, eu vou mascar. De madrugada ele foi lá, quando ele falou, o rosto transfigurado. Eu disse, o que está acontecendo aí? O que está aqui na porta? E ele falou, quieto. O que você está escondendo lá? O que está na tua mão atrás? Aí ela levantou da cama e ele mostrou, era a faca. Ele falou, o tal, o nome do demônio, do espírito, que estava numa das cartas, falou, me disse que eu posso tomar sua alma. Aí a pessoa expulsa o diabo da igreja, ali lá na casa, esperando quando você chega. Com esse tempo de pandemia, por exemplo, e pós-pandemia, 2 problemas se acentuaram na sociedade, problemas terríveis. Qual? Primeiro, vício em jogos. Vício em jogos. Já deixou esse problema de criança e adolescente. Tem igreja que eu vou pegar, pastor, eu saio da aula assim, vou no banheiro, uma coisa, tem gente jogando dentro do celular. Gente que eu nem saio mais para jantar, não adianta, eu vou ficar jantando sozinho, a pessoa está no celular. Vai ser um monólogo. E não adianta dizer para mim que não é viciado. Aquilo que domina teu tempo determina quem é o Senhor da sua vida. Tem gente que está me vendo aqui agora, que a melhor coisa que você faria para a sua vida, para a sua família, era desinstalar quando isso tudo terminar, todos os jogos no teu celular, acabar com isso. Pegar aquele jogo lá, botar no LX e vender isso. Desfaz isso, acaba com isso, irmão. É a melhor coisa que você faria para a tua vida. O cara é casado, tem que namorar com a esposa, o cara está de madrugada jogando.
tem. A pornografia, independente da pessoa ser crente ou não, ela cria um mundo que não existe. Ninguém adoece, ninguém engravida, ninguém sofre por amor, ninguém é rejeitado. É um mundo que não existe. É um mundo que coisifica, principalmente a figura da mulher. A mulher vira um mero objeto. Para muitas mulheres, o sexo seria o início, uma entrega, um relacionamento. Para aquele homem viciado, é só o fim. Ele só queria aquilo. E o que vai acontecer? Todo homem viciado em pornografia é viciado em masturbação. E todo homem viciado em masturbação é impotente, é incapaz de satisfazer a esposa sexualmente. Está provado agora que o período de maior exposição à pornografia, o maior período de exposição à pornografia, é dos 12 aos 18 anos de idade. Significa que nós temos uma geração inteira de homens, ainda em fase de solteiro, que estão conosco na igreja, aprendem sobre Bíblia, aprendem sobre o Espírito Santo, aprendem sobre céu, mas estão aprendendo sobre sexo com o diabo, não conosco. E qual é a consequência direta disso? A pessoa pensa que quando ele casar ou ela casar, isso vai terminar. Não termina. As áreas do cérebro que são estimuladas, por exemplo, com a pornografia, são as mesmas estimuladas com a cocaína. O que vai acontecer? É um vício. Eu tenho um amigo que casou 2 filhas na mesma noite de sábado na igreja. Uma casou com o diácono e a outra com o músico da igreja. 6 meses depois, a primeira separou do marido. O pai ficou revoltado. A menina estava com medo da reação do pai. Foi descobrir. A mãe, o que está acontecendo? Ela falou, pai, mãe, nós só tivemos sexo 3 meses. Ele não toca mais em mim. Só vive na sala, celular escondido, sem secreto, ninguém pode mexer. E eu peguei sem querer um monte de pornografia no celular. Ele é viciado. 6 meses depois, a segunda filha separou também. O músico da igreja. O mesmo problema. Agora pense comigo, irmãos. Pense comigo. Se o maior tempo de exposição à pornografia é dos 12 aos 18, e nós temos uma geração inteira de rapazes, a maioria aprendendo sobre sexo com o diabo, significa o quê? Que nós agora, enquanto estamos falando aqui, temos uma geração inteira de pessoas que vão casar e já estão fadadas a fazer a esposa infeliz. Mas está conosco essa manhã aquele que a Bíblia diz, o seu filho nos libertar. Um pastor foi o meu professor de seminário, entrou um rapaz na sala dele, no gabinete dele, falou, pastor, estou com um problema, eu sou viciado em pornografia. O pastor falou assim, abre a Bíblia no número 300, vai lá no banheiro e se masturba agora. Como? Leva a Bíblia também e leia o Salmo 91. Quando voltar, me fala. Ele falou, mas aí eu não vou conseguir, ô pastor. O pregador da roça falou assim, eu estou com 2 cachorros dentro de mim gritando, minha carne e 2 filhos. Aí eu vou perguntar, quem é que vem? Você diz, o que eu alimento mais? Por que eu estou trazendo essas coisas para vocês? Porque tudo isso faz parte de uma agenda do anticristo para destruir a sociedade, para ter um mundo mais fácil de domínio. Eu vou mostrar um pouco mais disso para vocês. Você não tem ideia das guerras espirituais que eu enfrento pelo discernimento, pela revelação nessas áreas. Eu não tenho ideia. Eu vou mostrar a vocês. Pautas de mudanças de comportamento paulatinamente estão sendo inseridas em nossas casas, em nossa sociedade, para que haja mudanças perenes, constantes e profundas, sem que a gente perceba. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha exemplo, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, se alguém lhe desse uma calça rasgada, você se ofenderia para a pessoa. Agora você paga mais caro e leva rasgado. E acha que é moda. Através da mídia, através de filmes, através de artistas, muitas dessas coisas estão entrando. Por exemplo, com a pandemia, cresceu muito o gosto por assistir séries. Pessoas que passam até a madrugada toda assistindo uma série.
Depois não sabe por que não é batizado no Espírito Santo, porque está vazio. É aquilo, irmão. Deus quer salvar todo mundo, mas tem coisa do reino que não vai dar mais para quem não está mais. Eu acho que Deus vai encher quem? Quem está vendo ser da Netflix ou quem está de joelho chorando, me deu o que uso, me mata. O que acontece é o seguinte, irmãos. Eu vou dar um exemplo aqui. Séries, por exemplo, como Grey's Anatomy. Você pega a série, até quinta temporada, sexta, as pautas praticamente não existiam. Dali pra frente começa. Eu fui na casa de uma família, fiquei horrorizado quando eu vi. Marido e mulher discutindo, vai dar seu bebê, qual nome nós vamos dar? E ele fala, fulano, nome tal. Não, tem que ser um homem neutro, porque a gente não sabe se ele vai querer ser homem ou mulher. Normal. A outra médica entra no consultório com outro médico e fala assim, vai fazer um que amanhã, hoje à noite. Ele fala, até agora nada, por quê? É porque eu queria fazer sexo. Eu queria que fosse com você, que a gente é amigo, eu confio em você. Eu queria que fosse com uma pessoa que eu conheço. Ah, tudo bem. Pode ser pelas 8? Na minha casa ou na sua? Não, pode ser na minha. Então tá bom, pode até a noite. A mulher, na outra temporada, uma médica estava grávida. O marido era contra, ele queria um filho. Mas aí deu conta. Ela falou, ela contou. No final parecia que não ia acontecer, mas aconteceu. Ele chorou, mas acabou. Ela é consciente, ela é mente aberta, ela é inteligente, ela é livre. Percebe o que está acontecendo? A mentalidade do mundo está sendo preparada para chegar no anticristo. A mentalidade do mundo está sendo treinada, preparada. Não, nunca foi tão sério averiguar o que o seu filho aprende no colégio, o que nossos filhos estão estudando. Irmãos, eu nunca vi tanto filho de crente virar militante como eu estou vendo agora. Eu chego em, irmãos, eu ministro em muitas igrejas sobre ideologia de gênero. Irmão, quase sempre que eu ministro sobre essa área, eu já sei que no final alguém vai vir em cima de mim. Eu fui ministrar numa igreja e eu falei algo parecido com o que falei aqui agora. Irmão, no finalzinho da minha frase, eu estava terminando a minha ministração, uma jovem aqui do lado direito, na segunda fila, levantou e falou assim, absurdo eu vi isso aqui dentro. A outra jovem puxou ela. Irmão, ela ficou sentada e parecia, irmão, estava demoniado, irmão, parecia um siri na lata. Eu olhei e falei, já sei, vai vir uma bala esse livro não acabou o culto. Quando acabou o culto, eu fui lá atrás, na mesa do meu material, eles não vieram complementar a conversa. O pastor da igreja chegou perto de mim, estamos conversando, o pastor está muito bacana. Quando termina, a última pessoa de comprar, irmão, vem ela, babada. Quando virou para mim e falou assim, você me responsável. Você sabe o que é direita? Você sabe o que é esquerda? Você sabe o que é isso? O que é aquilo? Eu estou ouvindo. O pastor tentou fazer ela parar. Eu falei, quem é ela? Quem, pastor? É a professora de escola militar dos jovens. Eu falei, pastor, deixa eu falar. Deixa eu concluir, pode falar tudo. Irmão, ela falou, você tem que ter responsabilidade de você não for uma opinião. E foi falando. Eu estou ouvindo. E ela virou e falou assim, a igreja está carida. A igreja não tem amor, é uma hipocrisia, falsidade. Eu falei, pode falar. Ela falou, de mais a mais, pastores são homofóbicos. O senhor Malafaia falou que gay tem que morrer. Aí eu falei, falei, você viu ele dizer isso? Ela gaguejou, eu falei, você ouviu ele dizer isso? Falei, pastor, está dando aula para os jovens americanos aqui? A máscara caiu, pode ser. E a irmã começou a gritar desesperadamente, descontroladamente. Não tem que discutir, não sei o quê. Eu falei assim, eu discuti com você? Você não tem respeito, você está gritando, você não parou para me ouvir em um minuto, você não quer conversar de uma forma razoável. Você está gritando descontroladamente dentro da igreja, no final dessa administração minha. E outra coisa, você está desse jeito porque acha que eu estou defendendo um lado. Eu disse para ela, eu não sou direita nem esquerda, eu sou pastor. Eu não tenho filiação partidária com partido nenhum político. Se você quer que eu defenda para minha visão política, eu sou contra o que a Bíblia é contra, a favor do que a Bíblia é a favor. Eu sou profeta, eu estou aqui para ministrar contra o pecado. Eu estou aqui para ministrar contra o céu. Eu ando na palavra. Eu falei para ela, eu sou contra o pecado, sou contra o amor, sou contra as drogas, sou contra a prostituição, sou contra a ideologia de gênero. Eu estou aqui com uma voz profética. E falei, mas você está desse jeito que acho que eu falei. Tá, no teu
Pessoas que estão no nosso meio, mas são contra dízimo, anual. Pessoas que são contra batismo do Espírito Santo. Como muitos começaram a aprender mais teologia batista presbiteriana, tem igrejas nossas que tem mais de 1 ano que tem batismo do Espírito Santo. Eu vim aqui agora, essa manhã, e está ali me alegrando, pastor, ver o ânimo, o fogo, a vibração, os irmãos louvando. Irmão, tem igreja que eu vou. Tem uma igreja que eu preguei recente, agora o pastor falou para mim, é a primeira vez em 5 anos que eu estou aqui, que tem batismo do Espírito Santo. Deus hoje confirmou meu ministério. Eu falei, 5 anos eu estou pastoreando aqui, não tem batismo até hoje nessa igreja? Não. Mas lembre que é verdade no texto que diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Sopra aqui hoje, Espírito Santo. Ele vai lutar para a gente se dividir, para a gente se degladiar, para a gente ficar brigando, para a gente não se amar. Mas eles, não. Jesus, quando expulsou o demônio daquele gadareno, ele falou o quê? Legião. Estavam unidos milhares de demônios no corpo daquele homem. Ai, irmãos, se você acredita mesmo que pode vencer na carne ou no natural, ou você é burro, ou então é presunçoso. Nós estamos lutando contra um reino das trevas que não respeita o rosto angelical de uma criança, ou o sorriso de uma senhora, não respeita uma pessoa triste, ou amargurada, ou doente, só não respeita canudos, não respeita títulos. O diabo não respeita canudos nem títulos, não respeita diplomas, ele só respeita uma coisa: poder. Autoridade do Espírito. Levanta sua mão direita para o Senhor. Primeiro, o dinheiro. Segundo, a produção e distribuição de comida. O dinheiro físico vai acabar em pouco tempo.
A Suécia já anunciou que vai ser o primeiro país do mundo até o final do ano que vem que não terá mais moeda física, não terá mais dinheiro físico. Os países todos já se adaptam com fins de combater, por exemplo, o narcotráfico, corrupção, etc., com a ideia de acabar com o dinheiro físico. Todos já começam a pensar em criar suas moedas digitais. O Brasil já anunciou isso. Vejam que em si isso não é um problema, porque as tecnologias em si não são demoníacas, mas é natural que as coisas caminhem para uma visão e para uma dominação, já que o anticristo vai implantar seu governo a nível global. E tem uma coisa em cima disso. Veja, só com a chegada do Pix no Brasil, em um ano de Pix, 10% de todo o dinheiro físico desapareceu. Para o circular. Agora, a meta é que até o final do ano, quase 40% de todo o dinheiro físico já não tem mais no Brasil de circulação. Irmão, não precisa ir longe. Você ia abastecer seu carro no posto de gasolina, o frentista vem com um bolo de dinheiro na mão. Agora já vem com a maquinha. Você vai almoçar no restaurante, se você for pagar com dinheiro, ele diz o que para você? Não tem troco. Você não quer pagar com cartão, não? As pessoas já estão perdendo o hábito de usar dinheiro físico. Se o dinheiro está no seu bolso, você controla o dinheiro, você faz o que quiser. Agora, ele dá um aplicativo no celular, no banco, ou coisa parecida. Se você não tem o sistema, está bloqueado. Acabou. Quem controla o dinheiro e a comida controla tudo. Só para os irmãos terem uma ideia, o Brasil é responsável hoje por a cada 5 pratos de comida, um sai do Brasil. É por isso que o Brasil tem tanta abertura e espaço na mídia com relação a essa questão da agricultura. Certamente o Brasil vai ser algo forte em relação a isso, do controle do anticristo. Agora, pense comigo, irmãos. Tem países do mundo que tem iPhone, avião a jato, descobertas científicas, tecnológicas, armamento, e tudo que você imagina, não tem comida. Se não tem comida, vai fazer o quê? Esse é um processo que já começou, já teve início, queridos. Nós estamos agora vivendo literalmente uma profecia que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando Paulo escreve sobre o anticristo, ele diz: há somente um que agora o detém. Há somente um que agora o detém. Muitas pessoas interpretaram, até pouco tempo, essa passagem como se referisse ao Espírito Santo. Só que esse texto não se refere à pessoa do Espírito Santo. Por quê? Simples, o Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é presente. O Espírito Santo não é inferior ou menor que o Pai. Ele não é inferior ou menor que o Filho. Ele é o que o Pai é, ele tem o que o Filho tem. O Espírito Santo é Deus. Você abre a Bíblia no Gênesis, você está de cara com ele. A primeira palavra sobre Deus no Gênesis está lá, no princípio de Deus. O nome é Elohim, que aponta para a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, logo em seguida está lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, você já está de cara com a pessoa do Espírito Santo no peso da criação. O Espírito Santo estava na criação, o Pai criou, o Filho criou, o Espírito Santo criou. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes quando Jesus morreu e ressuscitou. A Bíblia vai dizer que o Pai ressuscitou Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou pelo seu próprio poder. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo vivificou e ressuscitou Jesus. Como é que se entende isso? Veja, do Pai saiu a ordem para ele ressuscitar. O Espírito Santo veio e afastou a morte. E Jesus levantou sozinho. Glória a Deus, aleluia. Esse que agora o detém e será tirado não é o Espírito Santo, é a igreja. Pela simples razão da igreja ser o corpo de Jesus na terra. Enquanto Jesus estava no mundo, ele diz o que? Eu sou a luz do mundo. Quando ele vai sair do mundo, ele diz o que? Na igreja, você agora são a luz do mundo. Ou seja, a única razão pela qual você aceitou Jesus e não foi imediatamente arrebatado é porque Jesus nos deixou aqui para ganhar o mundo. A nossa missão é evangelizar e ganhar o mundo. O que acontece em cima disso é o seguinte: a igreja é o corpo de Jesus, ou seja, a continuação da cabeça. Então, Jesus está na terra da igreja. Enquanto Jesus está na terra, o anticristo não pode se manifestar. Quando a igreja sair, o anticristo então se manifestará. E nesse ponto, vejam, nesse ponto,
é onde eu acredito firmemente no arrebatamento da igreja antes da tribulação. Eu quero deixar claro, eu estou explicando aqui, não é a visão da minha denominação, e eu penso assim por causa do ministério de Madureira. Não. Até porque não é a Madureira que define o que a Bíblia diz. É a Bíblia que diz o que a minha denominação prega e ensina. Não é a Madureira que define o que eu creio, é a palavra que define o que eu acredito. Eu creio porque é a palavra, eu não creio porque é a minha denominação, porque é a convenção da Madureira. A última palavra, a primeira palavra, a palavra total sobre qualquer regra de fé e conduta, a primeira é a Bíblia. Veja, eu trouxe, eu acho que essa foi uma contribuição fantástica para a gente na lição 4 e lição 5, eu falei sobre arrebatamento. Na lição 4 eu expliquei sobre arrebatamento, não tem tempo para ter esse comentário sobre isso aqui, mostrei a realidade do arrebatamento, como a igreja será arrebatada. Na lição 5 eu trouxe a 70 semanas de Daniel. Eu até expliquei isso quarta-feira lá na filial. Irmão, isso é muito importante. Por quê? Veja, pastor Elias, pastores, pastor Vitor, qual é a dificuldade, professores, alunos, que as pessoas têm quando estudam, nesse caso, as profecias? É porque eles têm uma visão micro das coisas e não macro. Por exemplo, quando a gente olha de forma micro, guerra da Ucrânia com a Rússia, meu Deus, será que é Gog e Magog? É porque as pessoas não deixam de falar por isso. Por quê? Quando você tem uma visão micro das coisas, você começa a ter mais dúvidas. Quando você amplia de uma forma macro, maior, você começa a descobrir o quê? Calma aí. Olha as guerras que temos nos últimos 100 anos. A Primeira Guerra Mundial foi muito maior. A Segunda nem se fala. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, muitos cristãos tinham certeza que era Gog e Magog. E muitos outros pensavam que era a batalha do Armagedon. Quando houve, por exemplo, a peste negra, a bubônica que atingiu a Europa, no final da Idade Média, irmão, morreu 250 milhões de pessoas que pensavam que era o apocalipse, que era o fim do mundo. Muitos cristãos tinham certeza que era o fim. Há 100 anos atrás, com a gripe espanhola, foram quase 100 milhões de pessoas, não tem muita gente que pensou de verdade que era os flagelos do apocalipse. Então, quando você olha de uma forma micro, você olha e fala assim, não, pode ser. Agora, eu vou dizer para os irmãos o que eu acredito. Eu acredito firmemente que dentro do quadro profético, que nós estamos vendo agora, para a gente entender sobre essa questão, por exemplo, de Gog e Magog, primeiro, a gente está dentro da visão da estátua que Daniel viu, Nabucodonosor, é o quê? Na visão da estátua, nós estamos aonde? Nos pés, parte de barro, parte de ferro. Na grande tribulação, entre os dedos, que aparecem no Apocalipse com 10 chifres do dragão, que aponta para onde? 10 bases de reinos confederados de nações, blocos de nações que darão base e sustentação ao governo de Cristo. Nesse momento, nós estamos aonde? Dentro desse quadro profético dos pés. Mateus 24, princípio de dores. A ideia é o quê? A mulher está prestes a dar a luz, o neném não nasceu ainda, mas as dores já vieram, já sabe que está chegando. E nesse tempo, quais são as características? Guerras e rumores de guerras. É por isso que se você olhar os últimos 100 anos, está lá. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, e vai embora. Guerra de Israel, Guerra de 43 da Independência, Guerra de 67 dos 6 dias, Guerra de 73 de Yom Kippur, Guerra da Primavera Árabe, da de 80, início de 90. Você olha para o mundo, aí vai embora. Guerra da Malvina, Irã, Iraque, Estados Unidos, Iraque, Vietnã, e não para. Não, a guerra cada outra. Então, quando você sai do livro e começa no macro, numa visão maior, você fica mais claro essas coisas. O que eu vejo sobre Gog e Magog é o Apocalipse, após o milênio. Aí vem outro ponto em cima disso. Aí vem a questão do arrebatamento. Esse é o mesmo problema. Quando você pega Apocalipse, capítulo 4 em diante, e analisa só ali, está um monte de interrogação. E aquele que vai ser arrebatado quando? Antes, no meio ou no final da tribulação? Se você pega Apocalipse, capítulo 4, descobre que Apocalipse, capítulo 4 em diante, não é o quebra-cabeça todo, mas é uma peça do quebra-cabeça, que vai encaixar onde? Daniel 9, 24 a 27, 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque vai acontecer com João e Daniel, algo muito parecido acontece quando você vê um filme sendo lançado. Quando um grande filme é lançado, antes do lançamento dele, lançam o quê primeiro? Então, mas antes disso, vai sair
Alguém falou, não foi a carne do sangue que revelou. Trailer. Olha aí, o que é um trailer? É aquela coisa que parece uma coisa, um flash, outro que vai acontecer com. Irmão, Daniel 9, 26 e 27 é o trailer do Apocalipse 4 em diante. Deus vai revelar a Daniel de forma resumida, breve, sem detalhes, o que revela a João de forma pormenor, detalhada, em Apocalipse capítulo 4 em diante. Quando a gente pega as 70 semanas de Daniel, pega Apocalipse e junta, aí começa a ficar mais fácil de entender o que é para a igreja e o que é para Israel, que essa é a grande dificuldade. Então o quê? Daniel 9:24, Daniel está orando 21 dias, por quê? Ele entende pela profecia de Jeremias que chegou o tempo da restauração do seu povo, mas ele percebe que alguma coisa maior está envolvendo aquilo. Daniel teve discernimento, e agora a gente que tem a vantagem dos anos, ter passado em relação a isso, nós sabemos o que é. A restauração de Israel estava nela. A Bíblia ser completa, toda a Bíblia ser escrita veio de lá, o Messias veio de lá, e a igreja nasceu lá. Ou seja, tinha muita coisa envolvida no quadro profético em relação à restauração de Jerusalém e Israel. Não só naquele momento, ou questão política, social, mas o desenrolar das profecias. E o diabo levantou contra aquilo para não acontecer. Tanto é verdade que, olha que interessante, quando o anjo Gabriel vem a Daniel, o que ele diz para Daniel? No início das tuas palavras é uma ordem. Quer dizer, o que demorou não foi de eu responder, o que demorou foi a resposta chegar para Daniel. Irmão, tem coisas que Deus já liberou, você não está sabendo, mas já não foi liberado. Quem crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! E aí o que vai acontecer? Entenda, o que vai acontecer? Ele vem a Daniel e revela a Daniel a restauração de Jerusalém, a restauração de Israel e muito mais do que isso, o futuro da nação e do mundo. Como? Na figura de 70 semanas. Uma discussão que as pessoas têm quando olham para as 70 semanas de Daniel é que se seriam literais. Veja, por duas razões não podem ser literais. Quiseram notar isso. A primeira é porque o Messias, que aparece no cumprimento da segunda parte da profecia, ele não veio naqueles dias. Só vai aparecer no mundo mais de 400 anos depois. Então a profecia não podia ser literal de dias. E segunda, a palavra original em hebraico é 70 sets. Quando no hebraico a palavra é literal para dias, ela tem um sufixo no final que dá a ideia exata do que está falando. E isso aparece em outras passagens da Bíblia. Não é o que acontece ali. Fica nítido que a profecia é uma profecia de anos. E essa profecia, eu acredito, em meu coração, firmemente, acompanhado com muitos outros, que ela começa no capítulo 2 de Jeremias. Veja, o contexto é Esdras vinha trazendo já em 3 levas dos judeus, o culto com Zorobabel, o templo restaurado, provisoriamente, e finalmente a restauração da cidade, dos muros, e levantar a cidade de Jerusalém. Ele vai dizer no verso 24 uma coisa importante que precisa guardar, que é o quê? Ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Está falando de quem? Israel. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Porque Jerusalém e Israel estão dentro dessa profecia e dentro da ideia de que a vinda de Jesus, Messias, nascimento da igreja, tudo está envolvendo Israel e Jerusalém. É em Jerusalém que Jesus morre e ressuscita. É em Jerusalém que a igreja começa. Então, veja, a profecia não tem a ver com a igreja. Se a gente olhar para esse ano, e ele vai dizer que Jerusalém e Israel seriam restaurados, mas em tempos angustiosos. Por quê? Porque Israel é restaurado, mas sob o domínio do Império Romano, que era cruel. Mas, veja, nessa profecia de 70 semanas ele diz 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, quase toda a profecia já se cumpriu. 7 mais 62, 69 semanas. Nesse quadro de 62 mais 7, 69, aconteceu a restauração naquele momento para Jerusalém e Israel, a vida do Messias, e o Messias foi tirado. Cumpriu. E aí vem a última semana. A última semana a gente pega onde? Traz para cá. Capítulo 4 de Apocalipse, encaixa. A última semana é a grande tribulação. Quando a gente entende que essa grande tribulação do capítulo 4 do Apocalipse está no versículo 26 e 27 de Daniel 9, e entende que isso é um tratamento de Deus com Israel e não com a igreja, porque a igreja vai aparecer nessa profecia aqui indiretamente por inferência, como no intervalo
entre a penúltima e a última semana, a 69 para 70. Como assim? Vai cumprir aqui o que a Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus veio para os seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o propósito em levantar Israel, lembra de Abraão 12, em ti abençoarei todas as famílias da terra. O propósito de Deus em levantar a nação de Israel não é fazer da nação um bem ou uma bênção em si mesmo, um fim em si mesmo, não. Deus não tem filhos prediletos. Tanto é que a Bíblia diz que não faz acepção de pessoas. Veja que o que ele prometeu para Salomão, o que ele falou para Salomão, ele falou para o Bartimeu. Salomão falou: pode pedir o que você quer. Bartimeu falou: o que você quer? Eu te faço. Ele faz acepção de pessoas. O que vai acontecer aqui é simples. O propósito de Deus com Israel, como Abraão disse, em ti abençoarei todas as famílias da terra, para transformar a nação de Israel para evangelizar o mundo, ganhar o mundo para Deus. Eles rejeitaram isso. Tanto é que o apóstolo Paulo, aonde ia, primeiro pregava nas sinagogas e pregava os judeus primeiro. Eles rejeitaram o Messias temporariamente. Vão reconhecê-lo lá quando ele voltar, a vida dele. Mas aí, essa tarefa então passou para a igreja. Nós fomos enxertados pela igreja. Essa tarefa passou para a igreja. A igreja está vivendo hoje um intervalo que já dura 2.000 anos, da penúltima semana para a última, 69 para 70. É o que em Hebreus a Bíblia chama de tempo dos gentios. É o tempo que Deus levantou para a igreja pregar o Evangelho. Por quê? Porque isso obedece a um princípio da longanimidade de Deus. Ele vai destruir a terra como é, a arca, mas antes ele dá tempo para a arca ser construída, tempo para que aquilo seja uma pregação. Só de olhar, o que é isso para essa arca? Deus deu tempo. A uma das 7 igrejas da Ásia, ele diz para elas: eles tempo para se arrepender. É um princípio de Deus, a longanimidade. Deus é tardio, bem irado. Tem gente se enganando com isso. Não, eu estou todo errado, mas Deus está me prosperando. Não, Deus está dando tempo. Não, estou todo errado, mas acabei de ser promovido. Não, Deus está dando tempo. Não quer dizer que você está na bênção. A hora que ele puxar a corda. Porque não se mede se uma pessoa é abençoada começando pelo financeiro. Se mede começando pelo espiritual. Não se mede se uma pessoa é feliz começando por quanto ela ganha ou quanto ela tem, mas se ela tem relacionamento com Jesus. Aleluia! Glória a Deus! É por isso que mesmo você não sendo rico, você pode ser feliz. Por quê? Porque a Bíblia não diz que todo mundo vai ser rico. Deus prometeu que aqui todo mundo vai ser próspero. O que significa isso? Ser rico é ter muito. Uma pessoa pode ter muito hoje e não tem nada. Quem não quebrou nessa pandemia, não viu gente rica e quebrar? Ser rico é ter muito. Ser próspero é ter sempre. Ser próspero é ter a bênção de Deus em tudo que você quer. Aonde você chega, vai ter Deus. Onde você chega, a maldição vai ter bênção. Aonde você chega, a batida vai começar a lucro. Aonde você pisar, vai ter milagre. Quem crê nisso, irmão? Quem crê que o Senhor recebe essa unção? Glória a Deus. Quem não atinge cota, Deus vai fazer acontecer essa semana. Eu acredito que está aqui, não pode nem ter filho, mas depois dessa manhã vai gerar. Eu vou caminhar para encerrar aqui, irmão. Sempre o mundo já está começando a dar. Se alguém caiu, sempre é demônio. A gente encerrar esse ponto aqui. Na verdade, eu estou fazendo um resumo aqui. Tem como falar de 13 lições aqui em uma edificação. Seria também muito cansativo fazer isso no tempo e eu estou correndo o máximo que eu posso aqui. Agora veja, o que ocorre é o seguinte, irmãos. Quando a gente deixa de ver uma visão bíblica, traz a 70 semanas de Daniel, traz o Apocalipse 4 em diante, encaixa com Daniel 9, 24 e 27, fica nítido que a grande tribulação também faz parte do verso 24, sobre o teu povo e sobre a atuação da cidade. Então, por aí entende isso. E lembra do texto que eu mencionei aqui, de Tessalonicenses, que há somente um que agora detém até que do mês seja tirado, fica nítido para nós o quê? Pelo menos para mim fica muito claro nesse momento que a igreja não é alvo da lei divina. E que Deus não vai apenas livrar a igreja enquanto tudo aqui acontece. Porque estamos falando aqui de todos os juízos das trombetas e das taças. Que
acontece é que a igreja não é alvo da ira. Jesus vai dizer em Lucas que quando essas coisas estiverem acontecendo, que nós sejamos dignos de estar em pé diante do Filho do Homem. E deixa claro isso como no capítulo 1 até o 3 do Apocalipse, a igreja é mencionada 19 vezes. No capítulo 4, verso 1, na ilha de Patmos, João ouve Deus dizer: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. A igreja não aparece mais, só vai aparecer no final do convite do pecador. João é muito provavelmente o tipo da igreja arrebatada. E aonde é que a gente pode encaixar isso mais ainda? Quando João chega no céu, o que ele vê? Além dos 4 animais, dos querubins, ele vê 24 anciãos no céu diante do trono. Quando é revelado as coisas que vão acontecer na grande tribulação, João vê todos os salvos que são representados em figura de 24 anciãos, com coroa. Coroa não pode ser nada antes, está falando de galardão, está falando de salvos. E por que 24? Lá na Nova Jerusalém fala dos nomes dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. 24. Ou seja, todos os salvos desde Adão até aqui, Antigo e Novo Testamento. Aleluia! Porque o arrebatamento da igreja vai salvar todos, não é só os cristãos, todo mundo desde Adão até aqui. Porque na nossa mente, muitas vezes, essa divisão de Antigo e Novo Testamento. No céu não há de Antigo e Novo Testamento. Então veja, irmãos, se eu acreditar que a igreja passará por toda a grande tribulação, primeiramente, eu vou ter que pegar então e olhar como para aquele texto, quando Jesus diz assim, imagina a cena, a igreja arrebatada, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 1. Mortos e vivos ressuscitam, estão juntos só para Jesus nos ares. E nos ares com ele, desce, capítulo 19 do Apocalipse. Se a gente acreditar nisso, tem que riscar então da Bíblia aquela passagem, no céu algumas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar um lugar que ninguém nada da Bíblia essa passagem. E outra coisa, se eu acreditar que a igreja passará por toda a grande tribulação, ou a metade da grande tribulação vai vir um arrebatamento, eu indiretamente acabei de afirmar que sei quando será a volta de Jesus. Por quê? O que marca então o início? Seria o governo de Cristo. A implantação do governo dele marcaria o início da grande tribulação. Então, pensa bem, se o governo dele começar hoje, daqui a 3 anos e meio vamos ficar olhando o relógio, vamos ficar olhando o dia, daqui a 7 anos vamos olhar quando será. E porque ninguém sabe quando será o arrebatamento da igreja. A igreja não é alvo dessa profecia. A igreja não é Israel e nem é Jerusalém. A igreja está aqui cumprindo sua missão profética de ser luz para as nações e testemunhar de Jesus na terra. O arrebatamento da igreja ocorre, o anticristo se manifesta e se revela e começa a grande tribulação. Queridos, acredito uma coisa que eu vou dizer a vocês. Tem uma profecia com relação à igreja que até hoje não se cumpriu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Quando a Bíblia diz, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dominamos. Só que até hoje, em 2.000 anos de história da igreja, todas as gerações pregaram, ensinaram e aprenderam essa profecia, mas poucas elas morreram. Eu me sinto hoje, pensando para vocês, muito parecido com o que aconteceu quando Jesus pegou o rolo de Isaías, na sinagoga de Nazaré, e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, pelo que me ungiu, 740 anos depois de Isaías ter profetizado. E no final ele diz: hoje essa palavra se cumpriu no meio de vós. Eu confesso aos irmãos que, olhando para cada um de vocês, me veio um coração muito fortemente. É a fé inabalável. E finalmente eu tenho essa profecia se cumprir. Significa dizer, pastor Elias, que é possível, é muito provável que muitas pessoas que estão aqui dentro nunca morram. Nunca entrem no caixão. Mas vejam que o arrebatamento da igreja. Não está longe o domingo de escola dominical como hoje aqui, que pessoas entrarão nessa porta e nós não seremos encontrados. Pessoas vão dizer: eu mandei um áudio, eu mandei uma mensagem, nem visualiza. Meu Deus! E nós não seremos encontrados.
disse detalhes diminutos sobre isso, é porque não é o mais importante. É muito parecido quando a gente, quando é garoto, vai fazer uma viagem de carro com os pais. Você não chega com o pai e a mãe e pergunta: mas não, quantos quilômetros? Vamos no hotel. E o meu quarto, como é que é? E não sei o que lá. Você está indo para onde? Para o lugar, para o pai, está indo viajar, vamos ficar em parede, ou vamos visitar, conhecer a cidade e tal. E você confia que quem está levando você já se preocupou com isso. Tem gente preocupada com o meu pai, as pessoas perguntaram assim: a gente vai casar de novo no cliente, vai poder casar? Eu falei: tem gente que sabe que não morre, pelo morro tem um negócio de casamento eterno. A pessoa junta a família toda, faz a cerimônia de casamento eterno, eles acreditam que morrendo vai continuar casado com o outro. Tem gente que falou: como é que é? Depois do outro voltar casado com ele aí? Não, a pessoa sabe não. Sabe do morro, cara. Queridos, só vou dizer uma coisa para terminar aqui. Quando você chega no Apocalipse, no final do Apocalipse, que a Bíblia revela que já não haverá sol, comeremos da árvore da vida, estaremos com ele, sabe? Isso me arrepia. Sabe o que acontece ali? É como se quando o homem comeu ele, a mulher do filho com ela, de carreira, tudo que foi vivido na humanidade dali até chegar naquele momento acontece só uma frase. E agora volta de novo o propósito que ele tinha para a humanidade. Ele, sabe o que vai acontecer ali? Você imagina o vazio que Adão ficou. Foi talvez a consequência mais dura que ele tinha experimentado. No dia seguinte, depois da queda, quando o teu não apareceu. Cadê ele? Não veio. Imagina o outro dia ele pensando, olhando para o horizonte: não me perdoou, não voltou mais. Adão estudou na escola que jamais estudou. Você acha que ele estava falando de Harvard? Oxford? Adão estudou com Deus. De repente, nunca mais ele volta. Só que agora, em novos céus e nova terra, é como se ele agora está voltando. Mas ele não vai só vir na viração do dia, ele vai viver com Deus. Não só com Adão, mas toda a descendência. Ele volta de novo ao projeto do Éden. Sem morte, sem doença. É isso que está acontecendo, é isso que a Bíblia revela. É como disse Billy Graham, numa crise que os Estados Unidos viveu. Alguém perguntou: e aí? Ele disse: fiquem tranquilos, chegamos à última página da Bíblia, já sabemos como vai terminar. Fiquem tranquilos, já chegamos no final. Ou, como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, lendo o Apocalipse, lendo hoje o jornal da manhã, ele já nos revelou tudo, igreja. Satanás será vencido, a morte será vencida. Renove sua fé, renove sua esperança, ganhe almas, se importe com os outros e amem-se uns aos outros. Queridos, amemos uns aos outros. Que o nosso amor seja não fingido. Aleluia! Glória a Deus! Que não haja necessitados no nosso meio. Que possamos viver na prática o que Paulo aperfeiçoou na graça, o que os judeus fazem até hoje, que é o tzedakah, que a Bíblia traduz em Atos como esmola, quando fala de Cornélio. Você chega em Jerusalém, na Páscoa, por exemplo, vai encontrar pessoas bem vestidas pedindo tzedakah. Pastor Flávio, não sei se foi isso. Aí porque não vão operar o filho. Eles não esperam que o governo faça aquilo só. Ele vai lá, e pessoas costumam fazer doações. É o tzedakah. A palavra hebraica é justiça social. Não tem nada a ver com comunismo. É justiça social. De pessoa para pessoa. Irmão,
O que é isso? É quando na igreja, pouco importa se eu sou dizimista, se eu sou ofertante, se eu ofertei muito pouco naquele mês. A gente viu um garoto, um menino que tem futuro, o pai é alcoólatra, a família com dificuldade. Eu vou botar esse nome aqui. Não vou nem pagar no pastor, não, vocês vão pagar o curso dele. Tem que fazer um concurso. A menina vai casar, nós vamos, olha, eu vou dar um salário. Não, vamos juntar aqui, nós vamos fazer a festa dela. Não vamos deixar passar em casa. Nós vamos juntar aqui e vamos fazer. A gente se ama. Na igreja primitiva era comum. Eu lembro que eu assisti uma palestra do Wilson Shedd, eu vi o Shedd dizer isso. De uma pessoa, um soldado morrendo para pegar uma pessoa, vem pegar o William. E outra pessoa fala, o William sou eu. É bom. Meu Deus. Os irmãos se amavam. Glória. Não adianta ter talento. Não adianta pregar quando ensinar bem, cantar bem, dirigir muito bem. Isso não tem amor. O Evangelho, sabe o que é o Evangelho? Jesus disse: misericórdia quer e não sacrifício. Não adianta fazer muita coisa, irmão, se você não tem misericórdia. Quando é teu parente, é teu filho, tua panelinha, não, tem que ter amor. Quando não é, mistério de tesoura, mistério de serrote, só corta, só corta. Aleluia! Irmão, guarda uma coisa, eu não trabalho com panelinha, eu trabalho com panela de pressão. Para todo mundo. Eu oro que Deus abençoe vocês poderosamente. À noite vamos estar juntos aqui, eu tenho uma palavra tremenda para a noite. Convido alguém, traz alguém à noite, convido pessoas. Tá? Eu tenho uma palavra tremenda aqui para vocês à noite. Eu quero fazer um vídeo. Se você puder, não passe, não deixe passar de levar o nosso material. Tá bom? Deus abençoe vocês. Olha, eu posso descer um bênção para vocês dessa palavra. E lembrem, assim está escrito. Assim diz o Senhor. Olha para nós. Já estou escrevendo a próxima revista. Não agora no próximo trimestre. A próxima está nesse assunto. Nós estamos escrevendo agora sobre as 7 igrejas da Ásia. Já fizemos o esqueleto, foi aprovado. Nós vamos lançar aí com a editora. Tem um outro livro nosso que vai ser lançado, já está pronto, já foi revisado tudo, só falta uma gráfica. O título que eu coloquei, vocês, a minha editora de vai ganhar ponto lá, é Dízimo na Igreja, certo ou errado? Onde eu trato sobre o caráter atemporal e prova o dízimo no Novo Testamento. Já está pronto, já está na editora. Nós vamos lançar também futuramente um livro sobre depressão e suicídio. O título provisório é Quando Não Enxergamos o Amanhã. Então tem muita coisa vindo aí para tudo. Deus abençoe vocês. Continue. Depois manda um abraço lá nas aulas, lá, fala para o pastor Prates, para o pastor Marcos, que assistiram a aula, que eu vim aqui assistir, manda lá um oi para eles lá. Pastor Prates, pastor Marcos, são muito finíssimos, muito bacanas. Eu quero louvar a Deus do coração. Deus abençoe vocês e vamos almoçar depois. E eu quero agradecer o pastor Maurício. Se eu souber. Temos algumas perguntas aqui. A primeira ele já respondeu: quem serão os 24 anciãos? Ele explicou que é uma representação da igreja de todos os salvos de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento. A segunda: como o anticristo irá propor o tratado de paz? Então veja, irmãos, eu coloco isso no livro. Eu vou deixar essa pergunta no ar, porque eu coloquei no livro. Mas eu vou já para vocês o livro tem a ver com o tempo. Está no livro, vai responder. Tem a ver com o tempo. Só para vocês terem ideia, não dá para fazer segundo as caravanas, porque nem sempre a agenda dá para fazer. Porque isso tudo lá tem horário, então tem que marcar. Mas eu já levei grupos várias vezes no local onde eu chego no tempo. Quando você vai em Israel, Jerusalém é dividida em bairros. A parte antiga tem o bairro armênio, o bairro judaico, o bairro muçulmano e o bairro cristão. No bairro judaico tem lá uma redonda de para poder ter visto um menorá, um candelabro. Quem olha pensa que é um souvenir ou uma estátua, não é.
É o candelabro do novo tempo, tem 45 quilos de ouro nele. Por isso que ele está protegido uma reforma blindada de vida. Essa grossura. E perto dessa, esse menorá está a 150 metros do mundo das lamentações. Só para você ter uma ideia, um pouco depois, coisa de 50 metros, 50 a 100 metros, tem um instituto chamado Instituto do Tempo. Muita gente sabe que tem isso lá. A entrada é quase receptiva, a lateral é pequena, mas eu levo vários desses grupos lá. Lá a gente vê, está tudo pronto. Roupa do sacerdote, sumo sacerdote, altar local, via de bronze, tudo preparado para o tempo. Eles inclusive mostram para a gente uma maquete do tempo novo. O novo tempo dos judeus tem base para ser construído em 3 meses. Não, mas eu vou ganhar também. Não, mas ele está todo mundo. Eu também. Então, Deus abençoe vocês. Tem mais duas. Uma acho que é um pouco tensa e a segunda vai dar uma aliviada. Qual a relação do número 666 com a vez? Então, irmãos, o 666, o 6 na Bíblia é um número comum. 666, ou seja, 3 vezes, provavelmente aqui aponta também para a trindade satânica, que vai atuar a dentro do coração. Então, o que ocorre com relação a Satanás não quer dizer que as pessoas verão 666 nele e basicamente vai identificar. Por exemplo, a igreja. Nós não sabemos o que é anticristo. A Bíblia nos deu, até coloca dessa forma na revista, que é o retrato falado do anticristo. Mas nós não sabemos o que é. Nós temos as características dele, mas não diz quem é. Pode ser qualquer coisa. Eu vou falar dos irmãos que eu creio. Eu acredito que arrebatamento da igreja, grande tribulação e a volta de Cristo para reinar nessa terra, nos próximos 30 anos, tudo isso já vai ter acontecido. Se isso for verdade, o anticristo já está no mundo. Já nasceu. Então, pode ser lá, muita gente nessa pandemia estão dizendo, Macron, outros dizendo, esse da Ucrânia porque ele tem ascendência na. Você não sabe. Pode especular, mas não tem como afirmar quem é. Mas uma coisa eu digo para os irmãos com certeza. Irmão, não se preocupe com o Cristo não, você é comigo. Anticristo aí, ó. Como funciona a cerca do galardão? Eu entendi assim o finalzinho da pergunta. Vai ter pedrinha na coroa? Então, irmãos, lembrem que as bodas do poder do céu da igreja e galardões não tem nada a ver com salvação. Ali já estão todos salvos. Ali a pessoa não é galardoada, tipo, vai para o inferno, vem do céu. Não. Ali os salvos estão reunidos. Paulo vai dizer, no final da sua carreira, quem combatido no combate, a cabeça rei bater a fé. Desde agora me está reservada a coroa da justiça. E o Senhor me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos a sua vida. Então, o galardão, a gente galardão, é Deus coroando a pessoa, no caso, de acordo com as obras que as pessoas fizeram. As obras da carne aparecem nas epístolas paulinas como madeira, palha e feno, são destruídas. E as espirituais são ouro, prata e pedras preciosas. As diferenças de questão de obra não tem a ver com salvação, tem a ver com as obras que fizeram aqui. Irmão, certamente Deus olha aqueles que se dedicaram. Porque as colunas mais importantes, por exemplo, dessa igreja aqui, não são vistas. Estão dando parede. E às vezes a gente acha que mais galardão para quem mais aparece aqui, não. Irmão, guarda uma coisa. Os teus talentos e a tua inteligência não impressionam Deus. O que impressiona Deus é fé e liberalidade. Isso mesmo. Eu não vou abrir mais, senão eu já falei que pegar o tempo. Não sei nem que o mundo vai querer me puxar. Então, não é que isso tem, olha só, tem que ver o seguinte. Eu já vi pessoas discutindo sobre essa questão, sobre a salvação, se a Bíblia terá valor, se o Espírito Santo sairá da terra, como é que a gente pode olhar para essa
questão. Primeiro, irmão, a salvação hoje é pela graça. A gente encaixa isso dentro de uma palavra dentro da teologia que é a dispensação. O que é uma dispensação? É um tempo de tempo determinado no qual Deus estabelece com o ser humano uma relação. Ele oferece a esse ser humano uma oportunidade de salvação. Nós tivemos desde a criação do homem que inocência, consciência, governo humano, patriarcal, a dispensação da lei. A pessoa processava pela lei tinha que viver a partir do sacrifício de animais, obediência à lei, os mandamentos. E aí vem a graça. A porta da graça vai fechar. O evangelho da grande tribulação não é o evangelho da graça mais. É o evangelho do rei. O rei está voltando. A Bíblia mostra em Apocalipse, capítulo 7, os mártires da grande tribulação sem coroa. A coroa de palma nas mãos de fala de vitória. Ou seja, não tiveram coroa porque foram assassinados, torturados e assassinados. Agora, irmão, tem que avaliar uma coisa. Pensa. Não pode se encarar isso como tipo, passei na prova, tem auxílio da recuperação, tem o outro ramo letivo com dependência, não é? Uma pessoa que hoje tem todas as facilidades para ser crente, não é? Você não acha que eles vão simplesmente se converter e aceitar Jesus porque botou uma arma na cabeça, vai matar o seu filho, ou não vai ter mais como comprar comida? Então, irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurado é que hoje edifica sua casa na rocha e não na areia. Então, irmão, o ideal é que cada crente se esperar, eu acho que vai fazer. Então, eu acredito firmemente no coração que ele está em tribulação. Eu sou da verdade, o futuro vai mostrar. Inclusive, quando você estiver perto de mim no sábado dos irmãos, que a gente consegue matar. Quando a gente estiver perto do outro, irmão, aí você me lembra de falar. Lembra de falar comigo. Eu tenho memória, eu me lembro muito bom. Pode ser que eu fique esquecido. Apesar que com o corpo glorificado, eu acho que vai ser melhor mesmo. Mas se eu esquecer, quem fica perto de mim não é muito normal. Tá vendo? Meus irmãos, tudo bom? Prazer de novo. Setembro. Maravilha de Deus. Eu quero agradecer aos irmãos. Mas antes, o almoço já está pronto. Não vai embora. O almoço está 300 pessoas. E tem comida, como diz o livro, para Tetel. Não vão embora, por favor, aguardem. E nós vamos organizar, porque nós apanhamos agora de manhã no café. Então nós vamos organizar. Após o sorteio, os irmãos maiores de 60 anos, aqueles com deficiência, primeiro, já vai, a gente vai dar preferência. As irmãs, eu não vou falar assim, eles já estão almoçando lá. Ó, primeiro de nós. Sim, não, primeiro sorteio, não sei agora não. Aí vai sair os maiores de 60 anos, vão lá, né? Se você não quiser pagar 15, você sai assim, ó. Sai de costa, como é que tá saindo, entendeu? Tô entrando, aí você vai e sai. Aí você vai e pega, aí vai, não faz muita cena, como diz o Paulista. Já pega e vai lá pro seu lugar, para não fazer igual aconteceu agora. Aí depois, irmão, nós vamos estar liberando todos os irmãos para que tudo dê certinho e seja tudo conforme o Senhor quer. Tá bom? Então nós vamos sortear agora. Coloque-se de pé, igreja. Vamos louvar juntos. Operando em nossos corações.